A história de Marcel Callot, uma história de martírio vivido nos campos de concentração na Alemanha. Temos apresentado essa história em cada semana nesta rubrica O Passado Presente, onde contamos com Dom Manuel Clemente. Cumprimento. Boa tarde. Muito boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco. Encaminhamos para a sentença final nesta história de martírio de Marcel Callot. Exatamente. Para o final da história. Para o final da história. Porque realmente não é só a dele, mas é a finalidade da história de cada um de nós, mesmo que não sejam em circunstâncias tão trágicas, porque só pode ser assim, quer dizer, a vida como vida partilhada, e partilhada até ao fim, e ganhando aí todo o seu sentido. Eu já tenho salientado aqui que o que mais impressiona na vida deste jovem francês, que morre com 25 anos incompletos, não é? Nascido em 21 e falecido em 45, o que mais impressiona, dizia, é o decalque quase perfeito da história de um outro jovem de Nazaré da Galileia que falece, que é morto com 32, 33 anos, não é? Jesus de Nazaré, e que é a base, o padrão e a vida de tudo aquilo que é cristianismo no mundo. Portanto, há aqui um decalque quase passo a passo daquilo que acontece com Jesus. E, portanto, nós reparávamos quando em 43 ele está a pensar, a anunciar o seu casamento, vem a convocatória para ir para o trabalho obrigatório na Alemanha, ele podia ter fugido e não foge. Tem ali 2, 3 dias de luta interior, é uma quase agonia de Cristo no horto para ir até ao fim e ser fiel à vontade do Pai, e como Marcel também diz, eu vou para o campo de trabalho, eu vou para o trabalho obrigatório, eu vou como missionário. E vai, e lá está, e lá continua a levantar o ânimo dos seus colegas, como vimos, não é? E agora estamos na prisão de Gotha, já estamos a caminhar para o fim de 44, e à espera que venha a sentença da sede da Gestapo, e a sentença foi campo de concentração. Campo de concentração, e ele passará primeiro por um campo e depois, sobretudo, por outro, de Mauthausen, onde acabará por morrer em março de 45, enfim, de inanição, de esgotamento, como veremos também. Mas, antes de ir aí, eu peço ao Paulo para ler um trecho deste trabalho que o de Morville dedicou a Marcel Callot, porque as palavras são muito precisas e muito sugestivas. No dia 25 de setembro chegou a sentença de Berlim. Eram todos culpados do seguinte crime: influência católica entre os companheiros franceses durante o serviço de trabalho obrigatório, o que se converteu numa ameaça para o Estado e para o povo alemão. Marcel foi enviado agrilhoado a outros 4 condenados para o campo de concentração de Flossenburgo e no final de outubro para Mauthausen, perto de Linz. Aí, os prisioneiros trabalhavam numa enorme fábrica subterrânea, na produção de aviões Messerschmitt. Marcel, no limite das suas forças e chegado à exaustão, tinha um trabalho pesado de soldadura. Em fevereiro de 1945, alguém lhe roubou os óculos. Qualquer erro que ocorresse na linha de montagem era considerado sabotagem. O culpado tinha então de se despir e era espancado. 25 golpes de gumi, um bastão de borracha. Marcel foi assim espancado por 4 vezes. Apesar de todo o sofrimento, Bonino conta que nunca insultou os algozes. Nunca permitiu que o ódio encontrasse lugar no seu coração. No dia 5 de janeiro de 1945, Marcel sofreu um colapso e passou 15 dias na enfermaria. Isso significava a transferência de um tipo de tortura para outro. De acordo com o registro das mortes do campo, a sua morte foi às 2h55 da manhã do dia 19 de março de 1945. E temos um autêntico relato da paixão, porque enquanto o Paulo lia esse texto, certamente que os nossos telespectadores lembraram o trecho que nós lemos em cada Sexta-feira Santa da paixão e da morte de Jesus. Porque condenação, depois prisão e tortura e flagelação e morte. Todos esses elementos nós os encontramos de algum modo, e de que modo, nesses últimos tempos de Marcel Callot neste mundo, no campo de concentração de Mauthausen. Como, aliás, encontraríamos em muitos outros mártires cristãos que se juntaram aos milhões de mártires judeus e de outras proveniências, nesses mesmos campos de concentração ou em outros campos de concentração de outros regimes e de outras latitudes que também não faltaram
ao longo desse maior século de mártires, que foi o século XX. Mas reparemos como tudo isso é tal e qual, né? Quase que sentimos, passo o termo, como nosso e, sobretudo, como seguidor de Cristo, esse padecimento de Marcel Callot, e com que firmeza, com que espírito, com que estado de ânimo, com que inteireza cristã. E, enfim, aqui há anos, os nossos telespectadores estão recordados, houve aquele filme sobre a Paixão de Cristo, Mel Gibson, não é? que se baseava nos relatos evangélicos, mas também se baseava noutras fontes mais da piedade cristã, concretamente nas visões da Ana Catarina Emmerich do século XIX, e portanto, com tanta força, com tanta expressão dos padecimentos, dos suplícios. Mas eu julgo que a vida de Marcel Callot ainda ultrapassa certamente pelo seu realismo, pela verdade com que aconteceu e que está testemunhada, porque isso tudo é feito com testemunhos de companheiros de campo de concentração, os que chegaram depois. Ultrapassa em realismo cristão, o filme de Mel Gibson, não é? E reparamos como é assim até ao fim, e mais uma vez a causa da condenação, né? por influência cristã, que era inaceitável. E nós agora referimos à condenação de Jesus Cristo, e também era uma condenação porquê? Porque ele era fiel à sua proposta, àquele reino que ele trazia, por mais que ele mostrasse que a sua realeza era de outro mundo, quer dizer, não é à maneira das realezas deste mundo, por mais que Jesus Cristo evidenciasse pelo seu procedimento, pelas suas palavras, pelas suas atitudes, que não queria competir com nenhum império da Terra, e, no entanto, isso foi considerado como impossível, portanto não foi aceito nem pelo Israel, nem pelos romanos do seu tempo, e Jesus morre por causa desta dupla condenação. Uma motivação religiosa ou política, mas é também o que acontece com Marcel Callot, porque quando ele vai para o campo de concentração, quando vem a tal sentença da Gestapo de Berlim, e entra nessa fase final da sua vida, da sua cruz, desse autêntico Gólgota de Mauthausen, quando ele lá chega, pois também é por uma motivação política ou religiosa mal entendida pelos seus perseguidores, ou então inaceitável para eles. Porque, como digo, e eu quero repetir isto, o problema dos totalitarismos é que eles não aceitam a liberdade interior daqueles que subjugam. A liberdade interior. Nada os desafia tanto aos totalitarismos, seja de que tempo for e de que latitude for, como a liberdade de espírito daqueles que eles querem subjugar. Por isso essa influência católica era uma ameaça para o Estado. Era uma ameaça para o Estado, porque o Estado considerava-se, no fundo, a consciência de todos, não é? Como que encarnando, como que resumindo a si próprio, lá no seu Führer, a consciência de todos. Não é? E, portanto, a manifestação de uma liberdade interior, de consciência, o não ficar subjugado, não ficar submetido, como eles estavam ainda antes lá na sala de Gotha, transformada em cenáculo de Jerusalém, reencontrada, tudo isto era inaceitável, não podia ser. E por isso o caminho se torna cada vez mais estreito, e Mauthausen, enfim, é um caminho praticamente sem saída, a não ser essa saída da liberdade interior, de conseguir não pagar o mal com o mal, não é? Por 4 vezes é açoitado, não é? Por 4 vezes é açoitado, e diz um seu companheiro, num testemunho que sobrou, um tal Bonino, que ele nunca incriminou aqueles que o estavam a maltratar, não é? Porque sabia oferecer. O que é que se pode fazer perante a demasiada dor, também, talvez perante a demasiada alegria, se não oferecer, quer dizer, dar à proveniência de todas as coisas o mesmo realismo que elas tenham. Ora bem, e isso é efetivamente a reprodução daquela última frase de Jesus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tudo isto, repito, com uma tal precisão de detalhes, e até esse, né, nos últimos meses, enfim, a certa altura, cair e ser levado para a enfermaria. A enfermaria de um campo de concentração só se pode chamar enfermaria porque tem lá enfermos, não porque cure ninguém, porque enfim, era passado um inferno para outro inferno, não é? Enfim, quem já teve a oportunidade de visitar um campo de concentração, mais conhecido de Auschwitz, havia o Museu de Auschwitz, e houve as explicações, e viu que lá resta daquelas enfermarias, mas sabe isso mesmo, quer dizer, que eram locais de morte, não é? E das coisas mais impressionantes que eu guardo na memória dessa visita a Auschwitz, como numa dessas celas, há um prisioneiro ainda conseguiu inscrever nas paredes, ainda lá está uma cruz, não é? Uma cruz do Senhor, que é a tal identificação
dos mártires de todos os tempos, com o mártir por antonomasia, não é? O mártir padrão, que é Jesus Cristo. Bem, isso aí também acontece. Com o Marcel Callot ficou vivamente na memória de todos aqueles que conseguiram passar alguma notícia desses seus últimos momentos lá no campo de concentração, como aí está muito bem compendiado nesse relato de Curro de Morroville. Um relato ao qual voltaremos desde 8 dias, quando encerremos esta apresentação aqui no programa Eclésia da história de Marcel Callot. E posso adiantar, e para terminar em beleza, mas a beleza da cruz. A beleza da cruz, enfim, como terminou também uma outra história, não é? Da cruz e depois da ressurreição. Claro, o fulgor da ressurreição. Fica então marcado o encontro culminante para hoje, 8 dias, para a conclusão desta história de martírio de Marcel Callot.